Quem carrega um sonho e quer realizar, viver a história, deixar sua marca e ver o mundo girar, fazendo a diferença com você, fazendo sempre o melhor. Bem, eu me associei, fui apresentado para ser sócio na CETREM em 1951 pelo então fundador da CETREM, o Sr. Germano Dorfman, que foi meu padrinho, e em 63 nós éramos vice-presidente. Certo? Nós substituímos aí uma pessoa que vagou o cargo, foi eleita em Porto Alegre, e de 63 a 71 nós assumimos a presidência e tivemos assim uma grande oportunidade de projetar mais a CETREM, que até então não era muito conhecida. A minha relação que eu tenho com a CETREM, ela já começou em casa. Porque quando eu era criança, o meu pai foi o presidente fundador dessa entidade. Lá por volta de 1950, quando essa entidade foi criada, meu pai foi o primeiro presidente. E neste período é que foram construídos os primeiros prédios da CETREM. Na década de 60, foi alterado pelo Ministério da Educação eliminado os professores das escolas rurais, normal rural, né? E daí a CETREM, ela resolveu, para aproveitar aquela estrutura, aquela coisa que tinha, a criar o curso de agropecuária. E a partir daí, então, foi criada a Escola Getúlio Vargas. A gente era valorizado, né? E não tenho o que reclamar, né? Não tenho. Foi muito boa, né? Mas nós tivemos grandes dificuldades no setor administrativo, falta de diretores e, inclusive, no caso, situação financeira e espaço físico. Nós, naquela época, nós estávamos aqui de uma parte frontal, digamos, para ter mais frente quanto à propriedade que nós pretendíamos construir, no caso, hoje, o existente internato e as salas de aulas. Então, tivemos grandes dificuldades para adquirir mais 300 metros de frente para podermos dar uma frente em todas aquelas construções previstas. Eu comecei a lecionar aqui na CETREM, se eu não me engano, lá por volta de 1970, 1971. Eu dava educação física, dava alemão para iniciantes e dava também matemática. Para a então Escola Normal Rural Presidente Getúlio Vargas, que era uma escola de formação de professores de primeiro grau. 2 ou 3 anos, e a escola estava numa séria crise de sobrevivência, o então diretor acabou saindo e a entidade mantenedora da escola havia decidido, isso consta em atas, de doar este patrimônio para a terceira região eclesiástica, que era em Panambi, para transformar isso aqui num asilo de velhos. Aí nós iniciamos um movimento de, digamos assim, de inconformismo com essa decisão. Não porque os velhos de então não merecessem a nossa atenção, ou não merecessem ter um asilo, né? Mas porque nós entendíamos que essa escola, ela fora criada para ser uma escola, e estava desempenhando um papel muito importante como escola, e tínhamos a convicção de que ela, no futuro, viria a desenvolver uma função muito importante como escola. Eu me lembro que eles sempre diziam, tem que cuidar as coisas, porque é difícil de comprar, pouca grana, né? E tinha aquele, quando eu entrei, tinha só aquele curso de técnico, né? Daí, quando eu entrei aqui, daí tinha o Valdir também que tinha entrado, que ele era sorteiro, né? O professor Dalciro, né? E daí tinha mais, acho que tinha tal professor Igor, mais uns que moravam tudo aqui em cima, porque aqui tudo era quarto, né? Era dormitório.
E a diretoria de então, entre ele, o presidente de então, era então o senhor Henrique Becker, eles acabaram se reunindo e decidindo então por atender ao nosso pedido, mas aí praticamente me botaram contra a parede. Então, já que o senhor quer que a escola não feche, então o senhor assuma a direção, que ninguém queria assumir naquela época a direção, porque a escola estava economicamente, financeiramente inviabilizada. Aí surgiu uma oportunidade que o Dr. Siegfried Costa, que era um engenheiro, consultor de Lajeado, ele veio construir a prefeitura e a Rádio Colonial na oportunidade. Ele sentindo, nós convivendo diariamente junto com ele, o Sr. Germano, que foi o idealizador desse colégio todo aqui, ele tem muita amizade com o Sr. Costa, disse, olha, nós temos dificuldade nessa coisa, mas em Santa Cruz, um colégio também com o amparo da Igreja Evangélica da Alemanha, construiu um grande patrimônio lá, ricos vindo da Alemanha. Aí nós encaminhamos todos esses projetos aqui e conseguimos, com certa facilidade até, né, sabendo do que se tratava, uma verba de 155 milhões de marcos alemães. Fomos contemplados com uma verba para a construção da casa do diretor, já de um outro centro, Brot Geliver, Pão para o Mundo, uma outra entidade assistencial da igreja, que nos presenteou aquela vez com 450 mil marcos alemães, como gratificação pelo trabalho desenvolvido na construção daquele projeto maior. E quando eu saí, em 1976, se eu não me engano, nós já havíamos criado o Complexo CETREM, que até então não tinha nome de CETREM. Nós tínhamos aqui a Escola Normal Rural Presidente Getúlio Vargas, primeiro grau, e tínhamos lá na cidade o primeiro grau, o antigo ensino primário, onde era diretor o professor Lauro Horst. A escola técnica, ela sempre foi assim, de muito respeito dentro do contexto do Rio Grande do Sul.